A batalha da mente. Como superar os pensamentos tóxicos. Você vai vencer. Essa luta que parece tão difícil, esse gigante que insiste em se colocar no seu caminho, não é maior do que a força que Deus colocou em você. Não importa o tamanho da batalha que você está enfrentando agora, a vitória já está reservada. Cada desafio que surge na sua vida é uma oportunidade de superar seus próprios limites e de descobrir que com fé e determinação você pode vencer qualquer obstáculo. Acredite, você não está sozinho e a vitória é sua. Deus se importa com você e com cada detalhe da sua vida, inclusive com a sua saúde mental. Ele vê as batalhas que você trava dentro da sua mente, conhece os pensamentos que você esconde de todos e entende as dores que você carrega. Ele está ao seu lado, sustentando você a cada passo, mesmo quando parece que a luta é grande demais. Assim como Davi enfrentou Golias com coragem, sabendo que Deus estava com ele, você também pode enfrentar os gigantes da sua mente, com a certeza de que não está sozinho. Pense nisso. Davi era um jovem comum, sem treinamento militar, sem armas sofisticadas, mas com uma fé inabalável. Ele enxergava a batalha de forma diferente, porque sabia que não lutava sozinho. Golias representava medo, intimidação e o impossível. Mas Davi olhou para aquele gigante como uma oportunidade de glorificar a Deus e vencer aquilo que parecia insuperável. E na sua vida, quais são os Golias que você tem enfrentado? Talvez seja a ansiedade que te paralisa, o medo do futuro ou os pensamentos que te fazem acreditar que você não é suficiente. Lembre-se, assim como Deus foi com Davi, Ele também é contigo. Muitas vezes, nossos gigantes internos não são visíveis para os outros, mas são devastadores para nós. Enquanto Golias era um gigante físico que ameaçava o povo de Israel, nossos gigantes podem ser mentais e emocionais. Eles são os pensamentos persistentes que nos fazem duvidar de nós mesmos, que nos lembram dos nossos erros e que tentam nos convencer de que não somos bons o suficiente. Mas Deus nos capacitou para superar qualquer obstáculo, por maior que pareça. Ele nos deu ferramentas poderosas como a fé, a oração e a resiliência para enfrentarmos nossas lutas internas. Olá, você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você busca por uma vida mais leve, com mais saúde mental e motivação. Deixe o seu like nesse vídeo, pois assim você ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Já deixou o seu like aqui? Obrigado, que Deus te abençoe. A nossa mente é algo fascinante. Ela é capaz de criar as mais diversas coisas, armazenar memórias, sons, cheiros, gostos, tudo. Mas ao mesmo tempo, a mente também pode se tornar um campo de batalha. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje vamos conversar sobre o campo de batalha que existe em nossa mente e como podemos vencer essa batalha todos os dias. A mente pode ser comparada a um jardim. Quando você planta sementes de esperança, paz e fé, ela floresce, gerando frutos de alegria e satisfação. Mas quando permitimos que ervas daninhas como o medo, a raiva e o ciúme cresçam, elas sufocam as boas sementes, impedindo o florescimento de pensamentos saudáveis. Assim como um jardineiro precisa cuidar constantemente do solo, arrancando as ervas daninhas e nutrindo as plantas boas, você também precisa cuidar da sua mente, escolhendo cuidadosamente os pensamentos que alimenta. Pense em um jardim mal cuidado. Se você não remove as ervas daninhas, elas rapidamente tomam conta do espaço, sufocando as flores e plantas que poderiam crescer ali. Assim é com a mente. Pensamentos tóxicos não precisam de incentivo para crescer. Eles se alimentam da inércia. Quando deixamos de vigiar nossos pensamentos, as ervas daninhas do medo, da culpa e da inveja ocupam cada espaço disponível, tirando a energia e a beleza que poderiam existir. Por outro lado,
Um jardineiro dedicado sabe que precisa investir tempo e esforço diário para cultivar algo belo e produtivo. O mesmo princípio se aplica à sua mente. Escolha alimentar aquilo que gera vida. Um ponto essencial para manter a mente saudável é reconhecer que pensamentos negativos não surgem do nada. Eles são alimentados por nossas experiências, pelos conteúdos que consumimos e pelas vozes internas que criamos ao longo do tempo. Significa que você tem o poder de mudar esse padrão. A primeira coisa que precisamos entender é que a nossa mente é responsável pela forma como enxergamos a vida e a realidade que nos cerca. Ou seja, o que está na sua mente pode alterar completamente a maneira como você percebe o mundo. Isso pode distorcer totalmente a realidade, criando uma imagem que não corresponde aos fatos. Por exemplo, imagine uma pessoa que ao longo da vida ouviu constantemente que nunca seria bom o suficiente. Essa ideia se transforma em uma lente através da qual ela enxerga tudo. Uma promoção no trabalho pode ser vista como sorte, enquanto um erro menor é encarado como prova de sua incapacidade. Esses padrões de pensamento não refletem a verdade, mas sim uma distorção criada pela repetição de mensagens negativas. Agora pense nos gigantes que você enfrenta dentro da sua mente todos os dias. É curioso como tantas pessoas admiram Davi por ter derrubado Golias, um gigante que parecia invencível. Mas e os gigantes que enfrentamos diariamente? Quem fala deles? O ciúme, a raiva, a insegurança, o medo, todos eles são gigantes que nos desafiam e muitas vezes nos paralisam. Assim como Davi confiou em Deus para enfrentar Golias, você pode confiar no Senhor para enfrentar os seus gigantes internos. Não subestime o poder que existe dentro de você quando Deus está ao seu lado. Imagine o gigante do medo. Ele se apresenta como uma sombra imensa, sempre exagerando os riscos, ampliando as dificuldades e minimizando suas capacidades. Mas será que o medo é realmente tão grande quanto parece? Assim como Golias foi derrotado com uma pedra simples, o medo também pode ser enfrentado com ações pequenas, mas consistentes. Talvez o primeiro passo seja tão simples quanto levantar e decidir enfrentar, um dia de cada vez. Além de reconhecer os pensamentos tóxicos, é importante criar estratégias para substituí-los. Quando você percebe que um pensamento negativo surge, como "eu nunca consigo nada" ou "as coisas sempre dão errado para mim", substitua imediatamente por algo mais realista e positivo. Por exemplo, você pode dizer: "eu já superei desafios antes e posso superar esse também". Não é sobre se enganar, mas sobre encontrar um equilíbrio que permita enxergar as possibilidades em vez de focar nas limitações. Uma estratégia prática é usar afirmações positivas diariamente. Ao acordar, repita frases como "eu sou capaz de vencer meus desafios" ou "hoje é um dia de novas oportunidades". Isso pode parecer simples, mas com o tempo, essas afirmações começam a moldar a maneira como você reage às dificuldades. Outra estratégia poderosa é limitar a exposição a conteúdos e situações que alimentem pensamentos tóxicos. Isso pode incluir redes sociais que promovem comparações, conversas com pessoas pessimistas ou até mesmo revisitar constantemente memórias dolorosas. Ao mesmo tempo, procure encher a mente com o que te traz paz e força. Músicas que elevam o espírito, leituras edificantes ou simplesmente momentos de silêncio e oração. Se você luta com o ciúme, comece a alimentar pensamentos diferentes. Em vez de se comparar com outras pessoas e se depreciar, perceba o valor que você tem. Lembre-se de que se alguém escolheu estar com você, essa pessoa enxerga qualidades em você. Foque em reconhecer essas qualidades e deixe de tratar o outro como propriedade.
Ciúme excessivo pode destruir relacionamentos que de outra forma seriam saudáveis. Se a sua luta é com a raiva, pare de alimentar pensamentos de vingança. Não fique preso no passado, imaginando respostas que poderia ter dado. Isso só faz mal a você. Em vez disso, comece a praticar o perdão, mesmo que seja difícil. O perdão não é para quem te magoou, é para libertar você da prisão emocional em que a raiva te colocou. Seja qual for a batalha, saiba que mudar a mentalidade não acontece da noite para o dia. É um processo. Imagine que sua mente é como uma estrada cheia de buracos. Cada pensamento positivo que você planta é como consertar um desses buracos. No início, pode parecer que nunca vai acabar, mas com o tempo você perceberá que a estrada está ficando mais estável e fácil de percorrer. É assim que funciona a transformação. Além disso, crie hábitos simples que reforcem pensamentos saudáveis. Praticar a gratidão diariamente pode mudar o seu foco e transformar sua visão do mundo. Mesmo em momentos difíceis, busque razões para agradecer. Isso não significa ignorar os problemas, mas lembrar que, mesmo no caos, há algo de bom para valorizar. Pratique a gratidão de maneira intencional. Pegue um caderno e escreva todos os dias pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas simples, como o nascer do sol, uma conversa com um amigo ou o fato de ter força para enfrentar mais um dia. Esse hábito pode reconfigurar sua mente, ajudando você a enxergar a vida com mais clareza e otimismo. Quando você decide enfrentar seus gigantes e substituir pensamentos tóxicos por ações concretas, sua mente começa a ser renovada. Pequenas mudanças diárias se acumulam, levando você para uma vida mais saudável, equilibrada e plena. Lembre-se, Deus está com você e a vitória já foi prometida. Agora é a sua vez de dar o primeiro passo e agir. Se você ouviu essa reflexão até aqui, escreva nos comentários: eu vou vencer. Assim, você está afirmando que está decidido a lutar contra seus gigantes internos e buscar a transformação que sua mente e sua vida precisam. Você só vai conseguir ter paz de verdade quando fortalecer o seu emocional. Quando aprender que a força não está em aguentar tudo sozinho, mas em saber em quem buscar essa força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu minuto de reflexão. Você já sentiu como se o seu emocional fosse um músculo que em alguns dias parece forte e capaz de levantar qualquer peso, mas em outros parece fraco, dolorido, incapaz de suportar a menor das cargas? Um dia você acorda resiliente, pronto para conquistar o mundo. No outro, um e-mail inesperado, uma palavra torta ou uma notícia ruim são suficientes para te levar à lona. Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Essa montanha-russa emocional é a realidade de muitos. Mas a boa notícia, a verdade que eu quero que ancore no seu coração hoje, é que assim como um músculo, o nosso emocional pode e deve ser treinado para ficar cada vez mais fortalecido. Vamos ser honestos. Nós vivemos em uma era de fragilidade emocional. A ansiedade, o desânimo, a sensação de sobrecarga e a confusão mental se tornaram a trilha sonora da vida de muitas pessoas. E por que isso acontece? Porque a nossa mente se tornou um campo de batalha. Uma guerra silenciosa e invisível é travada todos os dias pelo controle da nossa atenção, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Forças externas e internas conspiram para nos manter em um estado de agitação constante. A cultura da produtividade tóxica nos diz que precisamos estar sempre ocupados, sempre online, sempre disponíveis. As redes sociais nos bombardeiam com comparações e vidas perfeitas
que secretamente nos fazem sentir inadequados, como se estivéssemos sempre um passo atrás. E a nossa própria mente, muitas vezes, se torna a nossa maior inimiga, como um crítico interno implacável que nos sabota a cada passo, lembrando de cada erro, cada falha, de cada imperfeição. Essa batalha se manifesta de forma sutil. Ela cria uma névoa mental, um estado de irritação e desânimo que parece não ter causa aparente. Você acorda bem, mas no meio da tarde, uma nuvem de pessimismo te cobre sem motivo. Ela nos empurra para uma fadiga mental, uma ruminação constante sobre os mesmos problemas, repassando conversas passadas e imaginando cenários futuros catastróficos, o que nos deixa exaustos, mas sem nenhuma solução. É como ter 50 abas abertas no navegador da sua mente, todas consumindo a sua energia. Ela nos distrai com uma falsa sensação de urgência, nos fazendo correr atrás de tarefas inúteis, respondendo a todas as notificações, enquanto negligenciamos o que realmente importa: nossa família, nossa saúde, nosso tempo de silêncio e, principalmente, o nosso tempo com Deus. E o ataque mais perigoso de todos, ela destrói nossa identidade, sussurrando em nossos ouvidos que não somos bons o suficiente, que não somos dignos, que não somos capazes, nos convencendo a paralisar, a duvidar e a procrastinar. É a voz que diz: nem tente, porque você vai falhar de novo. Diante dessa batalha, o mundo nos oferece uma solução aparentemente lógica: a autoajuda. A ideia de que, com força de vontade, pensamento positivo e disciplina, nós podemos, por nós mesmos, fortalecer o nosso emocional. Livros, palestras e gurus nos dizem: você pode tudo. O poder está dentro de você. E não me entenda mal, a disciplina e a força de vontade são ferramentas poderosas sim, mas depender apenas delas para vencer essa guerra é como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. A autoeficácia puramente humana é uma solução incompleta e muitas vezes perigosa, porque ela coloca todo o peso da vitória sobre os nossos ombros já cansados. Ela nos diz: você precisa ser mais forte, você precisa pensar mais positivo, precisa se esforçar mais. E quando falhamos, o que inevitavelmente vai acontecer, a culpa nos esmaga e nos sentimos ainda mais fracos, ainda mais incapazes. A verdade é que a raiz da nossa fragilidade emocional não é a falta de vontade, mas a falta de conexão com uma fonte de força que está além de nós. É aqui que a sabedoria milenar nos oferece uma virada de chave, uma nova perspectiva que transforma tudo. Ela nos ensina que o fortalecimento emocional não vem de um esforço solitário, mas de uma conexão profunda com Deus, com a fonte de toda a vida e de toda a força. E aí as coisas param de ser sobre o que nós podemos fazer e passam a ser sobre o que podemos permitir que seja feito em nós e através de nós. A verdadeira arma para vencer a batalha da mente não é a força bruta, mas a confiança radical em Deus. A fé de que mesmo quando a vida não faz sentido, mesmo quando não entendemos os planos do Pai, existe uma inteligência maior, uma bondade fundamental que rege todas as coisas do universo. A força emocional não nasce da nossa capacidade de entender tudo, mas da nossa decisão de confiar naquele que sabe de tudo. Não tem a ver com ter todas as respostas, mas se apegar à pergunta certa: o que eu posso aprender com isso, Deus? É entender que a nossa perspectiva é limitada, que nós vemos apenas o momento presente, a dor, a confusão, mas a perspectiva de Deus é eterna. Ele vê o quadro completo. E a promessa que ecoa através dos séculos é que, de alguma forma, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o nosso crescimento. Confiar nisso, de verdade, no meio da tempestade, é o primeiro e mais importante passo para fortalecer o seu emocional. Essas práticas,
Rendição, silêncio e gratidão. Elas são o fundamento. Mas como esse fortalecimento emocional se parece na prática, no dia a dia? Como saímos da teoria e aplicamos essa força nos momentos de pressão? Vamos imaginar algumas situações. Imagine que um colega de trabalho te corrige na frente de toda a equipe durante uma reunião. A sua primeira reação, quase instintiva, é a humilhação, a raiva. O caminho mais fácil é o da retaliação. Falar mal dele para outros colegas. Criar um clima de hostilidade. Transformar a situação em uma disputa de egos. Mas o que acontece quando o seu emocional está fortalecido? Você respira. Você entende que a atitude dele diz mais sobre ele do que sobre você. E em vez de reagir, você escolhe responder. Mais tarde, em um momento a sós, você o chama para conversar e diz, com calma e firmeza: eu valorizo muito o seu feedback e quero sempre melhorar. Mas quando a correção é feita em público, eu me sinto exposto e isso não me ajuda a absorver a informação. Da próxima vez, você poderia me chamar para conversar em particular? Eu tenho certeza de que será muito mais produtivo para nós dois. Nesse momento, você não apenas evitou um conflito desnecessário, como também ensinou uma lição de maturidade e respeito. Você fortaleceu o seu emocional ao agir com sabedoria, em vez de se deixar levar pela reatividade. Agora pense em uma situação em casa. Seu cônjuge chega em casa e começa uma discussão por um motivo pequeno, algo bobo. A louça que não foi lavada, a toalha molhada em cima da cama. A sua reação automática é se defender, contra-atacar com seus próprios argumentos, entrar na espiral de acusações que nunca levam a lugar nenhum. Mas o emocional fortalecido te dá uma nova lente. Em vez de focar na acusação, você tenta enxergar a dor por trás dela. Você para e pensa: será que essa irritação é mesmo sobre a toalha? Ou será que ela teve um dia terrível no trabalho, está se sentindo sobrecarregado e está apenas usando essa situação pequena como uma válvula de escape? Isso é justo? Não. Mas entender que a maioria dessas explosões não é sobre você, te dá o poder de não cair na provocação. Em vez de oferecer mais discussão, você oferece um ouvido. Você pode dizer: você parece chateado, você parece chateada. Aconteceu alguma coisa hoje? Ao fazer isso, você muda a dinâmica da água para o vinho. Você oferece apoio em vez de conflito. Você fortalece o seu emocional ao perceber que nem toda batalha que te convidam a lutar vale a pena. E que às vezes a maior força está em apenas ouvir. Agora pense em você no trânsito. Você está dirigindo, talvez já um pouco atrasado, e um carro te fecha de forma imprudente, quase causando um acidente. O coração dispara, a adrenalina sobe. A reação mais comum é um acesso de raiva. Buzinar freneticamente, gritar, gesticular, deixar que a raiva contamine o resto do seu dia, chegando no seu destino já irritado e fora de si. O emocional fortalecido, no entanto, te dá um segundo de pausa. Nesse segundo, você respira fundo e escolhe um pensamento diferente. Talvez essa pessoa esteja a caminho de uma emergência no hospital. Talvez ela tenha recebido uma notícia terrível. Ou talvez ela seja apenas uma pessoa imprudente. A razão não importa. O que importa é a sua decisão consciente de não permitir que a atitude de um completo estranho sequestre a sua paz. Você fortalece o seu emocional não quando ganha a briga no trânsito, mas quando escolhe nem entrar nela, protegendo o seu bem-estar interior. Vamos pensar em uma situação que poderia acontecer online. Você posta algo que te deixa orgulhoso, uma conquista, um pensamento, uma foto de um momento feliz. E então surge um comentário maldoso,
uma crítica não solicitada, uma ofensa gratuita de um perfil anônimo, ou às vezes, o que para muitos pode ser pior, alguns dos seus amigos simplesmente ignoram o que você postou. Ou pode acontecer o inverso. Você está rolando o feed e vê alguém recebendo elogios por algo que você acredita fazer melhor. E a semente da inveja e da comparação começa a brotar. A tentação é imediata. Responder à ofensa com mais agressividade, entrar em um debate inútil ou se afundar em um poço de autocrítica e comparação. Mas o emocional fortalecido te lembra de uma verdade fundamental. A opinião de pessoas que não te conhecem, escondidas atrás de uma tela, não tem o poder de definir o seu valor. Em vez disso, você escolhe a ação mais poderosa: fechar o aplicativo. Você respira fundo e se reconecta com a sua realidade, com quem você é de verdade, longe daquele palco de ilusões. Você fortalece o seu emocional quando desliga o ruído externo para ouvir a sua própria voz de autoaceitação. Agora eu quero que você imagine essa seguinte situação na sua casa. Seu filho pequeno, em um momento de distração, derrama um copo de suco no tapete que você acabou de limpar. Você está cansado, o dia foi longo, sua paciência está no limite. A reação mais fácil, a que está na ponta da língua, é o grito, a bronca, a explosão que assusta a criança e enche a casa de tensão. Mas o emocional fortalecido te dá a sabedoria de enxergar além do tapete manchado. Você vê uma criança que não teve a intenção de errar, que está aprendendo a coordenar seus movimentos. Em vez de explodir, você se ajoelha, olha nos olhos dela e diz com firmeza, mas com calma: acidentes acontecem. Vamos limpar isso juntos e da próxima vez vamos tomar mais cuidado. Combinado? Você fortalece o seu emocional quando escolhe responder em vez de reagir. Quando usa um momento de erro não para punir, mas para ensinar. Quando decide ser o adulto calmo que você quer que seu filho se torne, mesmo quando o seu próprio instinto grita o contrário. Percebe o padrão? Em todas essas situações, fortalecer o emocional não é sobre ser passivo ou engolir sapo. É sobre fazer uma escolha consciente. É trocar a reação impulsiva pela resposta sábia. É entender que, entre o estímulo e a sua resposta, existe um espaço. E nesse espaço reside a sua liberdade e o seu poder de crescimento. Então, hoje, eu te convido a começar de novo. A parar de tentar fortalecer o seu emocional com as suas próprias forças e a começar o verdadeiro treinamento. A reconhecer que você está em uma batalha, mas que não precisa lutar sozinho. A entregar as suas armas de controle e a pegar as ferramentas da fé, a confiança, a rendição, o silêncio e a gratidão. A sua capacidade de vencer não está em você, mas na força que você acessa quando se conecta com Deus. Agora eu vou te falar a sugestão de oração do dia, que vai ser bem rápida hoje, mas que pode te ajudar muito. Vamos falar com Deus. Senhor, eu reconheço que tenho tentado lutar sozinho e estou cansado. Eu entrego a Ti o meu cansaço, a minha ansiedade, a minha necessidade de controlar tudo. Ajuda-me a confiar mais. Ajuda-me a encontrar força no silêncio e alegria na gratidão. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, preencha o meu coração e a minha mente. Em nome de Jesus, amém. Salmos 139, versículos 16 e 17 está escrito: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles. Irmãos, essa passagem da Bíblia sempre me faz refletir muito e sempre me deixa maravilhado,
pois só de imaginar Deus pensando em mim, só de me imaginar passando pela mente do Senhor, o meu coração já se enche de alegria. Você já parou para pensar nisso? O Deus dos céus e da terra, o Criador do universo, aquele que é o dono das estrelas, em sua infinita glória, está lá pensando em mim e pensando em você. Desde o nosso nascimento, os olhos de Deus estavam sobre nós. E isso é algo que não devemos nos acostumar nunca. Infelizmente, irmãos, nós temos a péssima tendência de nos acostumarmos a tudo aquilo pelo qual deveríamos ser eternamente gratos. Nos acostumamos com a presença das pessoas que amamos e não damos o devido valor a isso. Acostumamos com o nosso cônjuge e não percebemos o quão incrível ela ou ele é em nossa vida. Nos acostumamos com o alimento, sem nos lembrarmos de que existem milhões de pessoas que não têm o sustento de cada dia. E a pior coisa de todas, nós nos acostumamos com a presença de Deus. Esquecemos de reconhecer a magnitude de ter o Criador do universo pensando em nós a cada instante. Ao longo do tempo, perdemos a sensibilidade da grandiosidade desse relacionamento. No entanto, hoje é um dia de despertar. É um convite para rompermos com essa tendência de nos acostumarmos com aquilo que é divino, que é sobrenatural. Deus nos chama para renovar a nossa consciência e apreciar a sua companhia constante. Ele está nos convidando para abrir o nosso coração, deixar de lado os medos do futuro e as feridas do passado e permitir que a sua palavra penetre em nós. Quando reconhecemos que o Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida, desde os pequenos detalhes até os maiores, a nossa fé é fortalecida. É um ato de confiança declarar aqui, escrever aqui nos comentários: eu creio, em resposta a essa convicção. Irmãos, é hora de romper com a nossa religiosidade e agradecer de forma genuína e continuamente pela presença de Deus em nossa vida. Vamos valorizar cada pessoa amada que está conosco, reconhecer a importância do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, ser gratos pelo alimento diário e, acima de tudo, jamais nos acostumarmos com a presença divina. Deus está cuidando de você e esse cuidado se manifesta nos mínimos detalhes do seu dia a dia. Desde o momento em que você acorda e percebe o seu pulmão cheio de ar, até o momento em que você pode finalmente se deitar na sua cama e ter o seu tão aguardado e merecido descanso. Tudo isso reflete a grandeza e o cuidado de Deus para com você. Eu quero orar por você nesse momento. Deus amado, Deus querido, Deus poderoso, Deus compassivo, somos gratos a Ti pela Tua palavra e pelo Teu amor. Senhor, te agradecemos pela revelação da Tua palavra e pela Tua misericórdia contida nessas palavras aqui de Salmos. Hoje queremos Te pedir perdão por todos os nossos pecados, por todas as coisas ruins que permitimos ter cada vez mais espaço em nosso interior. Obrigado porque hoje o Senhor nos relembrou de que está cuidando das nossas vidas, até nos mínimos detalhes. E por isso estamos gratos e felizes, pois sem o Teu cuidado nós não saberíamos o que fazer e nem mesmo para onde ir. Sabemos que às vezes somos impedidos de Te ouvir, seja por causa das nossas feridas internas na nossa alma, ou até mesmo por causa das nossas próprias escolhas erradas, que acabam criando um distanciamento entre nós e o Senhor. Mas hoje
ouvimos a tua voz de forma simples e clara, e por isso queremos declarar a nossa total confiança em ti. Entregamos ao Senhor todas as áreas da nossa vida, a área sentimental, a área financeira, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso trabalho, Deus, toda a nossa produtividade, o nosso casamento, o namoro para aqueles que ainda estão namorando, as nossas amizades, tudo aquilo que eu não consegui lembrar agora ou expressar com minhas palavras, colocamos tudo isso em teu altar e pedimos que o Senhor seja o centro da nossa existência. Eu quero apresentar aqui diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. E eu peço que o Senhor manifeste o teu poder sobrenatural na vida de cada irmão, de cada irmã, na vida dessa família, promovendo cura, libertação, reconciliação, paz, perdão. Que as portas de emprego sejam abertas para aqueles que estão precisando se recolocarem no mercado de trabalho. Que todas as pessoas, Deus, que entrarem e clicarem nesse vídeo hoje, possam sair daqui transformados de uma forma verdadeira. É por isso que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra maravilhosa para que você comece bem o seu dia. Meu querido, minha querida, os olhos do Senhor estão sobre você, antes mesmo de você existir. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, está escrito: E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Algumas pessoas interpretam esse versículo de maneira errada. Afinal, se Deus fosse conceder tudo aquilo que nós pedimos em oração, onde é que nós estaríamos? Imagina Deus realizando todos os nossos desejos e vontades. Seria um desastre e estaríamos perdidos. Afinal, o nosso coração é enganoso e mentiroso. Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém. E por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tiago, capítulo 4, verso 3, diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, pedimos para gastar em nossos próprios deleites. É importante entender que a oração não é uma varinha mágica que realiza todos os nossos desejos instantaneamente. O poder da oração está em alinhar nossos corações e mentes com a vontade de Deus. Quando Jesus diz que tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão, ele está falando sobre pedir em fé e em conformidade com a vontade de Deus. A fé aqui não é simplesmente acreditar que Deus pode fazer algo, mas é uma confiança profunda de que Deus fará o melhor para nós, mesmo que não entendamos completamente o que isso significa. A oração é um diálogo, não é um monólogo. É um momento de comunhão com Deus, onde podemos expressar nossas preocupações, alegrias, tristezas e esperanças. Mas também é um momento para ouvir, para permitir que Deus fale conosco, permitir que o Espírito Santo nos oriente, nos mostre o caminho que devemos seguir. Quando oramos, estamos reconhecendo nossa própria limitação e a soberania de Deus sobre nossas vidas. Além disso, a oração tem o poder de transformar não apenas circunstâncias, mas também corações. Quantas vezes você já se sentiu diferente após um momento de oração sincera, um momento de quebrantamento diante do Senhor? Talvez você se sinta mais calmo, mais focado ou até mesmo convicto de uma ação que precisa ser tomada.
Isso acontece porque a oração nos conecta com a fonte de toda a sabedoria e de toda a paz, que é Deus. A oração também é uma forma de adoração, uma maneira de reconhecer a grandeza de Deus e agradecer por todas as bênçãos que Ele nos concedeu. Quando nos prostramos em oração, estamos, na verdade, colocando Deus em seu devido lugar em nossas vidas. É como se estivéssemos dizendo: Senhor, Tu és maior do que qualquer problema ou desafio que eu possa enfrentar. Mas, irmãos, não se enganem, a oração também é uma batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 18, nos diz para orarmos no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Isso significa que a nossa oração não é apenas uma conversa casual com Deus, mas um ato poderoso de guerra espiritual contra as forças do mal que buscam nos desviar e nos destruir. E o que dizer da oração de intercessão? Que privilégio é poder interceder por outros. Quando levamos as necessidades de nossos irmãos e irmãs a Deus em oração, estamos praticando um dos mais puros atos de amor cristão. Estamos dizendo: Deus, eu não posso resolver esse problema, mas Tu podes. Por favor, por misericórdia, age em favor dessa pessoa ou dessa situação. E acreditem, Deus ouve e age conforme a sua perfeita vontade. Não esqueçamos também da oração de confissão. É através da oração que reconhecemos nossos pecados e falhas, buscando o perdão e a purificação que só podem vir de Deus. O arrependimento é um passo crucial na vida cristã, e a oração é o meio pelo qual nos aproximamos de Deus para receber sua graça redentora. Provérbios 28:13 diz que quem encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a oração é uma ferramenta diversificada e poderosa que Deus nos deu. Ela nos alinha com sua vontade, nos fortalece na batalha espiritual, nos permite interceder pelos outros e nos traz de volta ao caminho da retidão quando nos desviamos. Não subestime o poder da oração em sua vida. Faça dela uma prática diária e veja como Deus vai operar milagres em você e através de você. Eu quero orar pela sua vida e pela sua família nesse momento. Deus amado, Deus querido, Deus de bondade, de amor e de misericórdia, somos gratos pela Tua palavra e pelo ensinamento que o Teu Espírito ministra ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor, por nos trazer de volta à vida e por nos permitir estarmos aqui diante da Tua presença mais uma vez. Deus, nesse momento, nós pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por toda a brecha que temos dado ao inimigo para que ele haja em nossa vida. Nos purifica, Senhor, de dentro para fora e nos dê um coração mais parecido com o coração de Jesus. Pedimos que o Senhor aumente em nós a fome e a sede pela Tua presença e pela Tua palavra. Que possamos buscar ao Senhor dia e noite, sem cessar, e que nós nunca pensemos que já recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar, mas que todos os dias nós possamos correr para os Teus braços, com empolgação, com curiosidade, com um brilho no olhar, assim como o brilho das crianças ao verem seus pais. Queremos estar perto de Ti e queremos Te conhecer cada vez mais. Eu coloco diante do Senhor
cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. Eu apresento ao Senhor a vida desse irmão, dessa irmã e das famílias aqui representadas por eles. Que o Senhor vá ao encontro de cada necessidade mencionada aqui, com o teu poder transformador, e se mova de uma maneira sobrenatural na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Que cada um possa experimentar um tempo de paz, de alegria, de reconciliação, de cura, de renovo, e que as portas sejam abertas, segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido, minha querida. Faça um desafio com você mesmo. Ore durante 30 dias ao Senhor. Se você precisar, eu estou aqui todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas, ajudando você a ter algum tipo de inspiração para que você possa falar com Deus e entender um pouquinho da palavra dele. E no final desse período, você verá que a sua vida espiritual estará em outro nível. Você terá uma intimidade e um relacionamento com Deus como você nunca teve antes.